Uma professora da Califórnia, mãe de 6 filhos, foi sequestrada há algum tempo atrás por 5 viciados em drogas. Ela foi esfaqueada 20 vezes nas costas. Seus captores disseram à polícia que eles eram feiticeiros, isto é, bruxos do sexo masculino, e que eram adoradores do diabo. Em Montana, há algum tempo atrás, uma jovem de 22 anos, assistente social, pegou carona perto do Parque Nacional de Yellowstone e o outro carona então atira na cabeça de sua vítima, ataca brutalmente o cadáver e diz à polícia que adora o diabo. Em Miami Beach, uma mulher aposentada de 69 anos é violentamente atacada por um jovem que mais tarde conta aos repórteres com muita alegria que nos últimos 5 anos ele tem adorado Satanás. E este é o seu sacrifício ao diabo. Histórias e mais histórias como essas poderiam ser contadas esta noite se tivéssemos tempo para contá-las. A Escritura tem muito a dizer sobre o diabo e os demônios. Na verdade, toda a Bíblia é a história de um conflito entre as forças de Deus e as forças do diabo. E a Escritura que eu gostaria que você lesse é Deuteronômio, capítulo 18, 2 versículos, os versículos 10 e 11 de Deuteronômio. Não se achará entre vós alguém que faça seu filho ou filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou um observador de tempos, um feiticeiro, ou uma bruxa, ou um encantador, ou uma consultora de médiuns, ou um mago. Você se lembra da história de Saul? Ele quebrou aquela lei de Deus, ele havia perdido contato com Deus. Deus não lhe deu mais nenhuma bênção sobre Saul, o grande rei de Israel, e então ele decidiu que iria consultar uma médium e tentar obter uma mensagem de Samuel. Ele consultou a médium, ele conseguiu conversar brevemente com Samuel, mas ele foi morto logo depois, quando o julgamento de Deus recaiu sobre Saul e sua família. Agora, os americanos estão vacilando de acordo com as últimas pesquisas. Alguns negam a existência do diabo completamente, mas outros têm uma fascinação antinatural pelo diabo e pelos demônios, e pelo exorcismo e outras coisas do ocultismo. E por causa do sucesso do Exorcista, e muitos novos filmes estão sendo feitos sobre o tema do diabo e do mal neste momento. Um pastor que viu um desses filmes disse recentemente que era desagradável, repulsivo, nojento, pornográfico e obsceno. Eu mesmo não vi nenhum desses filmes. Não pretendo me expor a esse tipo de coisa, mas um padre jesuíta que viu um desses filmes disse em sua pesquisa entre estudantes universitários que a maioria dos estudantes que viram os filmes gostariam de nunca tê-los visto. Agora, isso não é um fenômeno apenas para a América, é também na Alemanha, onde existem milhares de bruxas, é também na Grã-Bretanha. Nosso bispo britânico disse outro dia que a Grã-Bretanha está se voltando para a magia negra à medida que seu interesse pelo cristianismo diminui. E acredito que um dos problemas do mundo hoje que não é reconhecido é a grande intensificação e aceleração do mal no mundo. Neste momento, porque o diabo sabe que seu tempo é curto, a vinda do Senhor Jesus Cristo pode estar se aproximando, e as Escrituras ensinam que à medida que a vinda do Senhor se aproxima, a atividade do diabo intensificará. O sequestro, a violência, o terror. Em todo o mundo, eu acredito uma parte da atividade demoníaca. Uma autoridade diz que a bruxaria está a crescer mais rapidamente do que qualquer outra religião no mundo ocidental. E uma razão pela qual penso que os jovens se envolvem é porque isso os envolve. É um regresso à natureza num sentido de adoração dos deuses naturais, encontrando algum poder dentro de si ou ampliando suas mentes, alguns deles através de drogas e outros sem drogas.
Mas milhares de jovens e velhos estão se envolvendo em seu culto neste momento. As lojas em nossas cidades estão vendendo todos os tipos de coisas que vão juntos com seus cultos. Um professor universitário, não está na universidade, mas um professor universitário, disse há algum tempo que havia dezenas de covens em seu campus. Agora, covens, como você sabe, é um círculo de bruxas, feiticeiros, bruxos masculinos, em número 13. Eles são sempre o número 13. E eles têm seus direitos e seus rituais, e sua liturgia e sua bruxaria. Agora, o que é certo, o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso e eu vou abordar esse grande assunto de uma forma muito... Alguns minutos esta noite. Primeiro, a Bíblia ensina que existe um diabo. Existe um diabo. Nós o encontramos no 3º capítulo de Gênesis e não nos livramos dele até o final do livro da Revelação, Apocalipse. Ele está em toda a Bíblia. Na Bíblia descobrimos que ele é uma pessoa, ele anda, ele fala, ele tenta, ele mente, ele lisonjeia, ele mata, ele faz milagres, ele falsifica, ele oprime, ele aflige, ele influencia, ele destrói, ele cita e cita erroneamente as Escrituras, ele possui, ele aflige lesões corporais, ele vende discórdia na igreja, ele espalha falsas doutrinas. Essas são as coisas que essa personalidade na Bíblia chamada de diabo faz, de acordo com as Escrituras. Agora ele é chamado na Bíblia, ele é chamado de Satanás. E ele é chamado de diabo, ele é chamado de anjo caído, ele é chamado de leão que ruge, ele é chamado de príncipe de demônios, ele é chamado de lobo, um vagabundo, Beuzebu, o dragão, a serpente, Lúcifer, uma grande luz, uma estrela, um traidor, um adversário, um milagreiro, um mentiroso, o pai das mentiras, o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, e o príncipe do ar, do poder do ar. Ele é descrito na Bíblia como o reino das trevas, o reino do mal, o reino da injustiça, o reino do ódio, o pecado, a morte, o inferno e a sepultura. Ele produz falsos milagres, falsas experiências espirituais, línguas falsas, o pai da falsidade. Ele tem uma igreja falsa, um evangelho falso, um falso plano de salvação, uma falsa trindade, falsos pregadores, falsos profetas. Isso é o que a Bíblia diz sobre o diabo. Agora, a palavra Lúcifer significa barril de luz, aquele que brilha. É uma luz enganosa. Não é a luz verdadeira, é uma luz enganosa. É uma luz falsa. Ele promete liberdade, libertação e vida, mas ele produz apenas tristeza, escravidão e morte. Ele é um enganador e está tentando enganar milhares de vocês, jovens, esta noite, prometendo-lhes que se vocês apenas o seguirem e o servirem, se curvarem diante dele e viverem para ele, isso ele lhe dará liberdade. Liberdade, libertação, vida. Mas, na verdade, ele lhe dará tristeza, escravidão e, finalmente, morte eterna no inferno. Agora, o diabo é resistido na Bíblia pelos personagens da Bíblia que Deus honrou, abençoou e amou. Ele foi resistido por trabalho, ele foi resistido por Jesus, ele foi resistido pelos homens de Deus, ele foi resistido por Jesus, ele foi resistido pelos discípulos, ele foi expulso do céu e a Bíblia diz que ele será eventualmente lançado no inferno, o lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Bem, agora você pergunta como o diabo se originou, por quê? Por que Deus permitiu o diabo? Bem, há muita incerteza sobre o fato de... O apóstolo Paulo chama o mal de mistério da iniquidade.
São apenas algumas coisas que não sabemos. Deus não nos revelou isso, e se Deus não nos revelou isso, deveríamos não estar aprofundando em especulações. Mas há algumas dicas na Bíblia sobre onde o diabo se originou, em Isaías capítulo 14, em Ezequiel capítulo 28. No Isaías 14 diz: como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Você foi lançado até o chão porque você disse em seu coração, e então ele diz 5 vezes, eu vou colocar a vontade dele contra a vontade de Deus. Ouça isso, eu subirei ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas, eu me sentarei no monte da congregação, ascenderei acima das alturas das nuvens, serei como o mais elevado. Em outras palavras, chegou um tempo em algum lugar na eternidade, quando Lúcifer, o mais elevado, o maior de todos os seres criados por Deus, liderou uma rebelião contra Deus, e parece que cerca de 1/3 dos anjos juntou-se a ele na rebelião. Eles foram expulsos do céu, eles pousaram nesta terra e no diabo. E esses anjos caídos, que agora se tornaram demônios, estão ativos neste planeta, estão sob julgamento. Foram derrotados pela cruz e a ressurreição, eles serão finalmente lançados no inferno, mas enquanto isso, eles estão ativos e aumentando sua atividade. Agora, o pecado de Lúcifer foi o orgulho, ele queria ser como Deus, ele queria estar acima de Deus, ele queria ser o maior ser em todo o universo. Então ele liderou a rebelião. Você diz, de onde ele tirou essa ideia? Não sabemos como o pecado entrou em seu coração. Não sabemos porque Deus não permitiu que nós sabêssemos. Isso está envolto no mistério de Deus, está envolto no mistério da iniquidade, e é algo que não entendemos. E nunca será resolvido até a batalha do Armagedon, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltará seguido por milhares de exércitos do céu, e ele irá destruir para sempre o diabo e seus anjos. E seremos livrados deste planeta, da maior praga, da maior coisa que já aconteceu a qualquer planeta em qualquer lugar do universo. Agora, a segunda coisa são os demônios. O Novo Testamento deixa claro que há demônios. Há muitos demônios. Você se lembra da história do 5º capítulo de Marcos, o homem de Gadara? Este homem estava possuído por um demônio, na verdade, muitos demônios. E isso afetou seu mental, suas faculdades emocionais e físicas. E ele e Jesus conversaram não com o homem, mas com os demônios. Jesus nunca conversou com o homem, ele conversou com os demônios. Ele conversou com os demônios que estavam no homem. E há várias coisas sobre aquele homem que me interessam hoje e são irrelevantes a esta hora na América. Ele estava nu, ele era um stripper. Ele era violento. Ele era violento. E olha a violência no país. E ele queria que os demônios fossem lançados, ou os demônios queriam ser lançados nos porcos. Você vê a combinação que você tem aqui? Você tem violência, nudez, autodestruição e porcos. O que algumas pessoas chamam a polícia hoje. Algumas das pessoas mais violentas, porcos. Há uma conexão. Não sei, mas é muito interessante que esse homem possuído por demônios, que Jesus encontrou, tenha todas essas coisas com as quais estamos lutando hoje. A origem dos demônios, como eu disse há pouco, não está clara. Jesus disse que eu vi Satanás como um raio cair do céu. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 12, o diabo e seus anjos lutam contra Miguel, o arcanjo, e seus anjos. Agora você diz, o que dizer do exorcismo? Bem, você sabe o que a palavra exorcismo realmente significa?
A palavra exorcismo significa expulsar espíritos por um ato religioso ou serviço religioso, é assim que significa. Expulsar um espírito maligno. E Jesus, claro, foi o maior de todos os exorcistas. Ele deu ordens aos demônios e as forças do mal saíram das pessoas. E aquele homem de que eu estava falando há um pouco, ele ordenou que essa legião de demônios saísse, e eles foram embora e foram para os porcos, e os porcos foram lançados no mar e se destruíram. Agora, o fato do exorcismo é uma realidade, mas é mal compreendida. Algumas das interpretações modernas originadas, na verdade, em práticas pagãs, fórmulas mágicas e rituais para expulsar espíritos têm sido praticados há séculos em sociedades primitivas, geralmente acompanhadas de violência e inflição de dor. Há uma tribo na Índia pela qual li sobre onde eles pegam um pavio de algodão embebido de óleo e eles acendem e enfiam nas narinas das pessoas que supostamente está possuída por demônios. E a crueldade do exorcista profissional em muitas partes do mundo está além da nossa compreensão e imaginação. Agora, no capítulo 8 de Mateus, nos diz que quando os discípulos trouxeram a Jesus muitos que estavam possuídos por demônios, ele expulsou os espíritos não com um longo ritual, como nos é dito hoje, mas por uma palavra. Sua palavra e seus discípulos expulsaram demônios em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por uma palavra. O poder do nome de Jesus Cristo. E Marcos capítulo 16, versículo 17 diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, eles expulsarão demônios. Porém, há um aviso. Não saia por aí usando isso como brincadeira, diga, vai embora em nome de Jesus. Não, não vai funcionar. Você tem que estar cheio do Espírito Santo e tem que andar no Espírito e tem que saber que isso é um demônio, você tem que saber. Não pode haver sombra de dúvida de que você tem a autoridade da palavra de Deus através de você. Por trás do nome de Jesus Cristo está o poder de Deus, o Todo-Poderoso. Agora, como você evita ser possuído ou assediado e irritado por demônios? Você vê que os demônios têm poder apenas quietão no que diz respeito a um cristão, apenas quando você está andando em algum pecado. Se você permitir que um pecado, além de assediar, se apodere de você, você abriu o caminho para os demônios em sua vida. Enquanto caminhamos com Cristo, se você é um cristão e você está andando no Espírito e Deus está com você e todos os pecados conhecidos foram confessados e você está em comunhão com Cristo, então você pode andar no meio das situações espirituais mais perigosas e ser protegido por Deus. Você pode reivindicar autoridade sobre o diabo e seus demônios, mas eu lhe direi o que o diabo fará. Ele blasfemará o máximo que puder, tomará todo o terreno que você der a ele, dê-lhe 1 centímetro, e ele pegará tudo o que puder. Uma mulher possuída do espírito de adivinhação, você se lembra de incomodar Paulo em Filipos? E ele disse, seu espírito maligno, eu lhe ordeno que você, em nome de Jesus Cristo, saia desta mulher e a deixe em paz. E o espírito maligno saiu. Agora eu, pessoalmente, tive essa experiência umas poucas vezes, mas muito poucas, e eu estava tentando pensar apenas uma vez na América. Lembro-me de 2 vezes na Índia, lembro-me de 1 vez na África, e 1 vez no Extremo Oriente, 2 vezes no Extremo Oriente, e em cada ocasião é muito interessante que a pessoa envolvida use as mesmas 3 palavras. Eu sou livre. Cristo pode libertar você, mas isso não é feito com um ritual, não é feito com a maneira como está sendo representado, é feito em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo crente, todo cristão, tem o direito de fazer essa oração por toda pessoa que está com problemas. Agora, muitas coisas que chamamos de possessão demoníaca
e não possessão demoníaca? Por exemplo, problemas mentais não são causados por demônios. Alguns podem ser, mas muitos não são, e, portanto, você precisa ter o discernimento que somente o Espírito Santo pode lhe dar quanto ao que é atividade demoníaca e o que é atividade normal ou atividade da natureza. Você diz, bem, como podemos superar os demônios quando eles nos incomodam ou nos assediam? Quero que você ouça isso antes de tudo, tenha certeza de que conhece Cristo. Eu não acredito que um verdadeiro crente em Jesus Cristo pode ser possuído por um demônio. Você pode ser irritado por um demônio. Você pode ser assediado por um demônio, mas eu não acredito que as Escrituras ensinem que você pode ser possuído por um demônio. Agora, cheio de Satanás, Judas, cheio de Satanás, Ananias e Safira, que eram crentes professos, somos informados nas Escrituras. Mas você tem certeza de que conhece Cristo? Você sabe que Jesus Cristo vive em seu coração? Você já resolveu isso? Venha a Cristo esta noite, enquanto você pode. Como Bill Cepada diz que fez há 5 anos, como Mike disse que sim há 3 anos, venha a Cristo, entregue sua vida a Ele e tenha certeza disso. E você terá um poder vivendo em você que é maior do que qualquer um que está no mundo. Você terá o poder do Espírito Santo, o poder de Deus em sua vida, e você pode resistir ao diabo. A Bíblia diz que ele fugirá de você. Seja cheio do Espírito Santo. A Escritura diz, não fique embriagado com vinho, mas fique cheio do Espírito Santo. Eu quero te perguntar esta noite, como um crente, você está cheio do Espírito Santo? Você pode ser cheio, não através de algum êxtase emocional. Você pode ser cheio por um simples ato de fé. Como você recebeu a Cristo, você o recebeu simplesmente pela fé. Tudo bem, você está cheio da mesma maneira que você pode dizer, estou cheio do Espírito Santo. Com o Espírito Santo pela fé, você vê no momento em que você recebe a Cristo, o Espírito Santo passa a morar no seu coração e quando você entrega tudo o que ele aponta que está errado em sua vida, então ele enche você e você está cheio e produz frutos. Agora, todo cristão tem os dons do Espírito. Você tem um dom, não importa quem você é e quão humilde cristão você é. Você tem um dom e deveria utilizá-lo no corpo de Cristo. E você deveria utilizar esse dom para testemunhar de Cristo. Mas o fruto do Espírito é algo diferente. O fruto do Espírito é diferente dos dons do Espírito. O fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo, amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e assim por diante, que é produzido pelo Espírito Santo. Agora, se você está vivendo no Espírito, produzindo o fruto do Espírito, cheio do Espírito Santo, Satanás não pode entrar em você de forma alguma. Mas deixe-me dizer-lhe que pecar, até mesmo o menor pecado, entristecerá o Espírito Santo e abrirá o caminho para atividades demoníacas. Jesus disse, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei, eu não te abandonarei. Agora, a terceira coisa, tome cuidado com as maquinações do diabo. As Escrituras dizem, vistam toda a armadura de Deus para que sejam capazes de resistir aos esquemas do diabo. Agora, o diabo vai explorar suas peculiaridades de personalidade, a concupiscência da carne e os impulsos físicos naturais que você tem. Fome, como ele fez com Jesus, ele tentou Jesus quando Jesus estava com fome. O diabo sempre vem quando você está fraco para tentá-lo, para assediá-lo, para incomodar você. Cuidado com aqueles momentos em que você está fraco, quando você está com fome. Ele também usa o desejo sexual. O sexo é um impulso poderoso que todos nós temos. E o diabo vai usá-lo se lhe dermos 1 centímetro. Mas a nossa luta, as Escrituras dizem que não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, os poderes, as forças mundiais desta escuridão, as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E as Escrituras dizem, portanto, tomem a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, tendo feito tudo,
possa permanecer firme. E então a Bíblia descreve a armadura que devemos ter, e eu quero perguntar a você esta noite se você está usando sua armadura. Então você precisa verificar primeiro, verifique o cinto. Paulo disse, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Agora, o cinto ou o cinturão era um cinto de cerca de 15 ou 18 centímetros de largura que ficava na cintura do soldado romano. A propósito, quando Paulo estava escrevendo isso em Efésios, ele estava em uma prisão romana e havia um guarda ali o protegendo. Então ele usou essas partes do soldado para ilustrar para nós. Os cristãos deveriam ter esse cinto. Você pode ver aquele cinto, o cinto que mantinha todo o resto da armadura. Paulo diz que você precisa estar firmado com o cinto da verdade. Em outras palavras, aprenda as Escrituras, aprenda a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual se apresentam as pessoas em Cristo. Damos a eles um estudo bíblico e os envolvemos nas Escrituras. Lendo as Escrituras, memorizando as Escrituras, é assim que resistimos ao diabo. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que ele fez? Discutiu com o diabo? Não. Ele resistiu ao diabo citando as Escrituras, foi tudo o que ele fez, apenas citou as Escrituras. Ele disse, está escrito, e quando terminou de citar a Escritura, o diabo o deixou e os anjos o serviram. E então Paulo disse para colocar a couraça da justiça. Agora a couraça era feita de bronze, apoiada com pedaços resistentes de couro. E a couraça da justiça é o que recebemos de Jesus Cristo quando nós nos entregamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, porque nossa justiça, nossa bondade são trapos imundos aos olhos de Deus. Então você precisa de uma justiça que foi provida para você, e foi provida para você por Jesus Cristo na cruz. E nós recebemos a couraça da justiça para que quando o diabo atirar seus dardos inflamados, ele não possam penetrar aquela couraça. E então, em terceiro lugar, ele diz que devemos calçar nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Agora, não significa sair e apenas pregar o Evangelho, significa mais que isso. Isso significa que você deve ter a paz de Deus em seu coração, a serenidade, a alegria, a felicidade que Cristo dá deve estar em seu coração, para que quando os problemas vierem, Satanás não será capaz de aproximar de você. Você vê, Satanás usa preocupação, ansiedade e depressão para nos manter desequilibrados. Você está com medo? Não temas, pois eu estou com você, diz Deus. Não olhe ansiosamente ao seu redor, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei, certamente eu o sustentarei com a minha mão direita, diz Deus em Isaías 41. Você está preocupado com a inflação? Todo mundo está com as contas acumulando, as pressões do fechamento de negócios e as crianças ficando fora do controle. São essas coisas com as quais você está preocupado. As Escrituras dizem que não fica ansioso por nada, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças. Deixe seus pedidos serem apresentados a Deus, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. E em quarto lugar, o escudo que os soldados romanos carregavam, um escudo que as Escrituras dizem, além de todos, tomando o escudo da fé com o qual será capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, o escudo do soldado romano tinha 60 centímetros de largura e 1,5 metros de comprimento e protegia dos golpes do inimigo. Ele se escondia atrás dele quando as flechas vinham contra ele. Satanás está sempre atirando seus mísseis, suas flechas, seus dardos. Precisamos do escudo da fé, confiando e acreditando em Deus, levando a palavra de Deus. E então, em quinto lugar, o capacete. E pegue o capacete da salvação. O capacete é muito importante porque protege o cérebro. Há muito nas Escrituras a dizer sobre a mente. Deixe esta mente estar em você, a mesma mente que está em Cristo, que irá mantê-lo em perfeita paz, cuja mente está em você. Intelectualmente, você não pode vir a Cristo sozinho, porque sua mente tem um véu colocado lá pelo diabo. Mas quando você vem a Cristo, sua mente é iluminada pelo Espírito Santo e pelas coisas que você não entendia antes. Agora você aceita pela fé e coloca o capacete, e aquele capacete protege você contra o inimigo. O diabo tentará fazer com que você duvide, ele tentará fazer com que você questione.
Lembro-me do meu próprio pai. Um pregador lhe disse há muitos anos que ele havia cometido o pecado imperdoável e meu pai pensou durante todos esses anos que ele não poderia vir a Cristo. Ele não tinha cometido isso. Ele nem sabia o que era isso. E foi anos depois que ele encontrou a alegria da sua salvação novamente. Você vê, Satanás se desviou e perverteu as Escrituras. E depois há a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a arma ofensiva, que você vê, a lâmina de um romano tinha cerca de 60 centímetros de comprimento e girava, mantinha o equilíbrio, sempre empurrando. E a Escritura diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando Satanás tentou Jesus, Jesus usou a espada, a palavra de Deus. É por isso que é importante estudar a Bíblia, para conhecer a Bíblia, para aprender a Bíblia. E eu acredito nisso. Os cristãos e os crentes vão passar por um período de problemas e dificuldades. Podemos ir para a prisão, podemos ser mortos por causa da nossa fé, como muitas pessoas em outras partes do mundo foram. Não vamos nos escapar, está a caminho, e a maneira de se preparar é aprender este livro, para que quando eles o invocarem para testemunhar, quando o invocarem, você conhece as Escrituras e possa citar a palavra de Deus e ser uma testemunha e resistir ao diabo. E as Escrituras dizem que ele fugirá. Então a 7ª e última coisa é orar, orar sem cessar, disse Paulo. Com toda oração e petição, orar em todos os momentos no Espírito, orando no estudo da Bíblia. Verifique se sua armadura está completa, está no lugar. Uma palavra final, a vitória final. O diabo e as suas obras, e a morte e o inferno na sepultura foram anulados. Eles foram destruídos pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. A vitória está conquistada, essa vitória está garantida até aquele dia final. Há muito sofrimento, muita luta, batalha, mas estamos do lado vencedor. E as Escrituras ensinam que Jesus Cristo conquistou a vitória e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro há poder no sangue. Agora, esta noite, quero que você abra comigo no versículo 11 de Judas. Judas é um livrinho escondido no final da Bíblia. E há apenas alguns versículos, e esta é apenas uma frase de um versículo. E aqui está o que diz: ai deles, pois eles seguiram o caminho de Caim. Ai deles, pois eles seguiram o caminho de Caim. Essa é uma expressão estranha, o caminho de Caim. E ainda assim, quando pego a Bíblia, encontro uma coisa interessante, que existem apenas 2 modos de vida em toda a Bíblia. Um é o caminho de Caim e o outro é o caminho de seu irmão Abel. Abel foi aceito por Deus e Caim foi rejeitado por Deus. Então, existe o caminho de Abel e existe o caminho de Caim. E esta noite quero falar sobre estes 2 irmãos, porque foram os primeiros filhos na história da raça humana. Deus criou Adão e Eva e eles tiveram 2 filhos, seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel. E encontramos irmãos em toda a Bíblia, como Jacó e Esaú, Moisés e Arão, Absalão e Amon, Tiago e João, Pedro e André, José e seus irmãos. E no 4º capítulo de Gênesis você encontrará a história, a fascinante, desafiadora e emocionante e trágica história de Caim e Abel. Veja, eles foram os primeiros filhos a nascer, eles foram os primeiros agricultores, eles realizaram a primeira cerimônia religiosa e eles tiveram a primeira briga e o primeiro ato de violência que já foi feito neste planeta. Foi feito por Caim contra seu irmão, quando ele matou seu irmão num excesso de raiva,
por causa de ciúme e inveja. Mas Adão e Eva devem ter ficado entusiasmados quando esses meninos apareceram, porque Eva disse: consegui um homem do Senhor. Veja, Adão e Eva tinham acabado de passar por uma experiência terrível. Eles se rebelaram contra Deus no Jardim do Éden. Agora, no Jardim do Éden, onde moravam. Eles nunca foram a uma guerra. Não havia exércitos, não havia polícia. Eles não precisavam deles. Não havia prisões, não havia pobreza, não havia sofrimento. E era um mundo maravilhoso para se viver. E eles se rebelaram contra Deus. E Deus os expulsou do paraíso. Expulsou-os do Jardim do Éden. E diz uma coisa muito interessante no final do 3º capítulo de Gênesis: para que não tocassem na árvore da vida. Por quê? Se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados. Nesse sentido, a morte é uma bênção para a raça humana. Suponha que Hitler vivesse para sempre. Suponha que pessoas como Stanley e Eichmann vivessem para sempre e atormentassem a raça humana. Mas uma geração passa e outra vem. Está constantemente mudando e mudando. Deus os expulsou para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre em seus pecados. Mas Deus também prometeu, antes de expulsá-los, Deus prometeu que um dia ele enviaria um redentor. E ele ilustrou isso saindo e matando alguns animais e derramando sangue e vestindo Adão e Eva com peles. E Deus estava ensinando que a única maneira de nos aproximarmos dele no futuro para sempre, seria pelo caminho do sangue. E é por isso que você pega a Bíblia e encontra tanto sangue. Alguém disse que o cristianismo é uma religião sangrenta. E é. O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. E toda vez que você vai à igreja e toma a ceia do Senhor, você pega o copo de suco ou de vinho, é um símbolo do sangue que foi derramado naquela cruz por você. E sem o derramamento desse sangue não há remissão dos pecados. Agora Caim nasceu com instintos pecaminosos. Porque você vê que herdamos o instinto de pecar de nossos pais. Davi disse: em pecado minha mãe me concebeu. Isaías disse: todos nós nos desgarramos como ovelhas. Lemos em nosso jornal na semana passada como eles agora estão pintando latas de lixo e sacos de lixo com cores psicodélicas e eles ficaram lindos. Eu vi alguns deles, mas por dentro ainda é lixo. Agora você está todo arrumado esta noite. A maioria das pessoas, quando vai a uma reunião religiosa ou igreja, dá o seu melhor. Você pode vir de uma área assolada pela pobreza, você pode não receber apenas cerca de $10.000 por ano. Você pode estar em extrema pobreza e você pode estar sofrendo nesta bela parte da grama azul de Kentucky. Mas por dentro, o ciúme, o orgulho, a luxúria, a idolatria, todos os pecados dos quais a humanidade é culpada estão escondidos dentro do seu próprio coração. Você sabe, Jesus disse aos fariseus de seus dias que eles eram sepulcros caiados, mas por dentro eram ossos podres de morte. Não admira que os fariseus não gostassem dele. Ele o chamou de todos os tipos de nome. Você leu no capítulo 23 de Mateus, ele disse que por fora você está linda ou lindo, você está bem, você é religioso, parece que você vai para o céu, mas posso ver dentro do seu coração, vejo seu orgulho, vejo sua luxúria, vejo sua hipocrisia. E Deus conhece todas as coisas secretas, e Deus olha para dentro de você, e ele diz a você: Senhor Batista, Senhor Metodista, Senhor Assembleiano, ou quem quer que você seja,
Eu vejo você e o que vejo indica que seu coração está cheio de rebelião. Você precisa de perdão. Você precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Agora, quando Caim nasceu, Eva, eu acho, pensou que o nascimento de Caim era para, de alguma forma, um presente de Deus que cancelaria seus pecados. Ela pensou que talvez Caim fosse o Messias que já havia sido prometido. Ela disse: meu filho vem de Deus. Você sabe, há evidências em todos os lugares de que todos nós gostaríamos de cancelar nosso passado e nossos pecados. Gostaríamos de entrar em contato com Deus de alguma forma, mas se rejeitamos o caminho de Deus e seguimos o caminho de Caim, como Caim rejeitou a Deus, a que recorreremos? Nos voltaremos para as estrelas? Recorreremos a qualquer coisa que nos livre dessa culpa e nos dê algum propósito e significado em nossas vidas, sobre o porquê de existirmos. E Eva pensou que talvez Caim fosse ajudá-la, seu filho. Mas Caim nasceu num mundo com enormes vantagens. Nunca houve uma guerra. Não havia ódio nem ciúme. Sem pobreza. Ele tinha tudo que uma pessoa poderia desejar. Ninguém nunca foi morto. Ninguém nunca foi assassinado. Ninguém nunca roubou nada. Era um mundo maravilhoso. E Caim também era religioso. Ele e seu irmão eram religiosos. Mas isso não o satisfez de alguma forma. Caim decidiu rejeitar o caminho de Deus. Caim decidiu seguir o seu próprio caminho. E existem apenas dois modos de vida: o caminho de Caim e o caminho de Abel. Ambos eram religiosos e vieram adorar a Deus. Mas vieram de forma diferente. Deus disse: sem derramamento de sangue não há perdão. Então Abel trouxe um sacrifício de sangue. Foi feio, estava sujo. Por que Deus escolheu o sangue? Você já pensou sobre isso? Muitos de nós sentimos repulsa ao ver sangue, odiamos ver isso. Nossos pecados são feios, nossos pecados são sujos, e toda vez que vemos sangue, isso nos lembra de nossos pecados que são feios diante de Deus e causarão julgamento. Mas Caim não trouxe sangue. Ele disse: é muito sujo, é muito feio, vou trazer as melhores frutas que tiver, vou trazer os melhores vegetais que tenho, como oferta a Deus. Mas a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz: somente pelo sangue. Dizemos que podemos chegar lá de outra maneira. Nós descobrimos nosso próprio caminho. Você sabe, muitas pessoas acreditam em Jesus hoje. Elas estão aceitando Jesus como um herói revolucionário. Muitas pessoas estão cantando sobre Jesus, escrevendo sobre Jesus. Tudo bem, espero que continuem assim. Mas tenha certeza de quem Jesus é. Ele é mais do que apenas uma estrela. Jesus é o Filho do Deus vivo. E quando ele morreu na cruz, ele nunca ficou lá. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E quando ele derramou seu sangue, aquele sangue significava algo. Significava que Deus agora era capaz de perdoar todos os seus pecados. Significava que Deus agora era capaz de transformar você e escrever seu nome no livro do céu. Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Deus agora pode permanecer justo e ser o justificador do pecador. Veja, se assim posso dizer com reverência, Deus enfrentou um dilema. Deus disse: o salário do pecado é a morte. Você tem que morrer. Você está sob a sentença de morte. Como pode Deus vir e simplesmente perdoar e acabar com isso? O júri diz que um homem como Charles Manson é culpado. Mas suponha que o juiz dissesse: vamos deixar Charles voltar. Ele tem todas aquelas namoradas e todas essas responsabilidades e as outras coisas, vamos simplesmente esquecer tudo isso.
Isso não seria justiça. Suponha que Deus diria isso para você. Você é culpado. Eu sou culpado. Quebramos as leis de Deus, todos nós. Deus não pode vir e dizer, vamos esquecer isso. A menos que alguém pague a pena de morte. Estamos sob sentença de morte. Bem, alguém pagou a pena de morte, por mim e por você. Jesus Cristo na cruz pagou a pena de morte. Derramou seu sangue. E agora Deus pode dizer, eu te perdoo, a dívida está paga. É assim que Deus nos ama. Isso é o que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. E a boa notícia para toda a raça humana, negra, branca, amarela, vermelha, seja você quem for. Qualquer que seja a sua posição social, o seu status educacional, Deus está dizendo, eu te amo, eu te perdoo. Esse é o Evangelho. E não me importa quais são os seus pecados, não me importa quão ruins eles sejam, quão negros eles sejam, quão sujos eles sejam. Deus diz, eu te perdoo, eu te amo e provei isso entregando meu filho na cruz. Esse é o caminho de Abel. Agora o caminho de Caim é dizer a Deus, não, eu quero ir para o céu, quero ser salvo, mas vou seguir meu próprio caminho. Eu não vou seguir seu caminho, Deus. Eu não gosto do caminho do sangue, não gosto de seguir o caminho da cruz. Não quero morrer para mim mesmo. Não quero desistir de tudo que amo, de todos esses meus desejos e paixões. Eles podem estar errados, mas, Senhor, quero mantê-los. Vou seguir meu próprio caminho, de alguma forma chegarei lá. Não, você não vai. Só há um caminho para o céu, uma porta. É o caminho da cruz. E sem a cruz não há salvação. De acordo com a Bíblia. Então eles trouxeram seus sacrifícios a Deus. E você sabe, estamos fazendo a mesma coisa. Vamos à igreja, tentamos viver uma vida boa e moral, pagamos nossas contas, fazemos o melhor que podemos e achamos que isso será bom o suficiente. Não, tem que chegar um momento em que você deve nascer de novo. Tem que chegar um momento em que você será convertido. E observe, a Escritura diz em Hebreus 11:4, que Abel tomou sua decisão por Deus pela fé. Abel não entendeu isso. Você não precisa ser um teólogo para chegar a esse ponto. Jesus Cristo, você não precisa entender muito sobre o Evangelho ou a Bíblia quando você vem a Cristo. Venha com o pouco conhecimento que você tem. Você sabe que é um pecador, sua consciência lhe diz isso. Você sabe que Cristo é o Salvador. Isso é tudo que você precisa saber. Apenas venha e receba-o pela fé. Diz, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus. Veja, Caim não veio pela fé. Ele veio por meio de suas próprias obras, de sua própria bondade e de suas próprias ideias, escolheu seu próprio caminho. E Deus disse, não, Caim, você foi rejeitado. Mas ele aceitou Abel, e Abel com certeza está no céu. E um dia o veremos. Agora, o que aconteceu? Caim ficou com ciúmes. Ele ficou com raiva. E um dia, quando eles estavam no campo, ele pegou uma pedra, bateu na cabeça do irmão e o matou. Assassinato. A primeira violência. O primeiro assassinato. A primeira guerra na história da raça humana. E continua desde então. E isso sempre continuará, até que Jesus volte e estabeleça seu reino. Porque veja você, a guerra vem do coração humano. A Bíblia diz de onde vêm as guerras entre vós. Elas não vêm da sua própria luxúria, daquela guerra em seus próprios seres. As guerras mundiais que travam neste século são apenas extensões das guerras dos nossos corações. Há muitas guerras acontecendo no mundo neste momento. Além da do Vietnã, o homem é um animal guerreiro. Ele continuará a lutar e a matar. Há guerras acontecendo na cidade deste país neste momento e nas ruas rurais. Pessoas sendo assassinadas a centenas todos os meses. Pessoas sendo mortas nas rodovias por motoristas bêbados.
e motoristas sob efeito de drogas. Brigas e brigas nos lares entre maridos e esposas, filhos e pais. Guerra, guerra, guerra! Somos um povo guerreiro. E o primeiro ato de violência foi cometido por Caim, por causa do ciúme. Veja, tudo começou em seu coração. Ele provavelmente pensou nisso por muito tempo. Ele tinha ciúmes do irmão. E esse ciúme deu vazão até que finalmente terminou em assassinato. E Deus apareceu um dia e avisou Caim. Ele disse: Caim, você sabe, o pecado está à porta. Mesmo antes de ele cometer aquele assassinato, Deus salvou seu coração e Deus viu o que ele estava pensando. E Deus disse: Caim, cuidado, o pecado está em seu coração. Ele se agacha como um tigre, se agacha como um leão pronto para saltar. Já ouvi pessoas se levantarem e dizerem: bem, se eu tivesse em determinado lugar, eu não faria uma coisa dessas. Você não sabe o que faria. Dependendo do evento, das circunstâncias, você pode fazer isso. Todos nós temos a tendência à luxúria e ao ódio, e a ter ciúme e orgulho em nossos corações. Não sabemos o que faríamos. Somos todos rebeldes contra Deus. E sob determinadas circunstâncias, com um tipo certo de tentação, podemos fazer qualquer coisa. Ou com um tipo de certa pressão, podemos fazer qualquer coisa. E Caim foi avisado por Deus. E Deus avisou você na Bíblia que você é capaz de qualquer pecado. E cada pessoa nesta audiência, nesta noite, quebrou os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se você quebrou um, você é culpado de todos. E depois da morte de Abel e depois do assassinato ter ocorrido, e Caim provavelmente o enterrou para tentar esconder a evidência. Deus disse: Caim, onde está seu irmão Abel? E Caim disse: não sei, sou o guardião do meu irmão? E então Deus disse uma coisa interessante. Ele disse: a voz do sangue do teu irmão clama da terra. A Bíblia diz que seus pecados estão escritos. Deus disse: Caim, você pecou. Eu tenho que julgá-lo. E Deus o julgou. Deus disse: um fugitivo e vagabundo serás na terra. E Caim disse: meu castigo é maior do que posso suportar. E pelo resto de seus dias, Caim suportou esse castigo. Porque aquele ato violento em que ele matou seu irmão, com ciúmes dele, odiou e depois matou. Entregue sua vida a Cristo e você poderá enfrentar a realidade. Você não precisa de uma droga, de um comprimido ou de um copo para enfrentar a realidade da vida ou as circunstâncias, ou os problemas, as provações pelas quais está passando. Deixe Cristo entrar e assumir o controle de sua vida. E lance todos os seus fardos sobre ele, pois ele cuida de você. A Bíblia diz que o Senhor marcou Caim. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Observe, ele estava perto do paraíso, mas a 1 milhão de milhas dele. Billy Sunday disse uma vez: é preferível estar a 30 centímetros do inferno e ir embora, do que estar a 1 milhão de milhas fora do inferno e seguir em direção a ele. Alguns de vocês estão perto do reino de Deus, mas poderiam muito bem estar a 1 milhão de quilômetros de distância, porque ainda estão na direção errada. Você está indo na direção de Caim, religioso, mas você ainda não experimentou Cristo por si mesmo. Outros de vocês estão caminhando em direção ao céu e ao reino de Deus, tropeçando, vacilando, falhando talvez, mas o seu é o caminho de Abel. Você veio pelo caminho da cruz e você está dizendo: Senhor Jesus, seja meu Senhor e seja meu Salvador e seja meu Cristo. Esses dois jovens, Caim e Abel, tipificam todos os jovens que estão no mundo hoje. E você, meu irmão, você assumiu seu compromisso e sua decisão com Jesus? Você confiou nele? Você diz: bem, Billy Graham, o que eu tenho que fazer? Você tem que se arrepender de seus pecados, e isso significa que você tem que estar disposto a desistir de seus pecados e seu modo de viver. E em segundo lugar, você tem que ter uma fé simples e infantil. Observe, eu disse infantil.
Jesus disse que você tem que se tornar como uma criança. Agora, há muitos professores aqui esta noite. Você pode ter um PhD em ciências, filosofia ou psicologia, ou alguma outra disciplina, mas você tem que se tornar uma criança intelectual e espiritualmente. E se você tem que dizer, Senhor, eu não entendo isso, este é um reino que eu não entendo, mas eu venho pela fé, tem que ser a fé de uma criança, como a fé de uma criança em seu pai ou mãe. E então você tem que dizer, eu estou disposto a segui-lo, a entendê-lo, não importa o que custe, não importa a que custo. Jovem, pai, mãe, quem quer que você seja que está aqui esta noite, vou pedir-lhe que se levante de seu assento. Centenas de vocês, como centenas de pessoas vieram a cada culto, e venham e fiquem na frente desta plataforma e dizer ao ouvir, eu recebo Cristo, quero seguir o caminho de Abel, quero que meu passado seja perdoado, quero saber que estou indo para o céu. Vou pedir para você se levantar e vir agora mesmo. E depois que você vier, vou lhe dar uma palavra, vou fazer uma oração por você, vou lhe dar um livro e você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Se você estiver com amigos ou parentes, eles esperarão. Se você veio de ônibus, eles esperarão. Alguns de vocês que estão na galeria levarão 1 ou 2 minutos para virem, mas se levante-se, vem agora mesmo. Centenas de vocês, apenas levante-se de todos os lugares e venham ficar aqui em silêncio. O coral vai cantar, justo eu sou. Você pode estar no coral e Deus falou com você esta noite. Há uma voz que lhe diz que você deve vir, a voz do Espírito de Deus. E você pode nunca ter outro momento como esse. Levante-se e venha. Você que está assistindo pela televisão, de um bar, de uma casa, de um saguão, de um hotel, pode ver que centenas de pessoas estão vindo aqui no campo da Universidade de Kentucky para assumir seu compromisso com Jesus Cristo, como seu Senhor e seu Salvador. Eles querem seguir o caminho de Abel. Vou pedir que você assuma o mesmo compromisso onde você está. Você pode fazer isso mesmo agora, na tranquilidade de onde você está. Você pode dizer sim a Jesus Cristo. Ele entrará em seu coração. Que Deus o ajude a tomar essa decisão e esse compromisso. Deus o abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro
tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!